Olá, o meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Essa semana nós fizemos uma série muito especial sobre um dos temas mais perguntados aqui no canal, a manifestação de interesse. Eu tive a honra de conversar com o advogado Dr. Célio Sauer, do canal Diário da Cidadania, sobre esse assunto. Nesse vídeo de hoje é uma continuação de outros vídeos. O doutor fala sobre o tempo para dar entrada na manifestação de interesse e também sobre aquela comunicação de entrada no CEF quando a pessoa faz imigração por outro país do espaço Schengen. Eu espero que esse vídeo seja útil para você e que você goste. Então vamos para o vídeo. E me diga uma coisa, doutor, se a pessoa está aqui, ela tem um tempo mínimo ou máximo para dar entrada na manifestação? Vamos botar assim. A lei, ela não diz que você tem um tempo máximo para dar entrada na manifestação. A lei, ela não fala assim, não, só vale para pessoas que entraram no primeiro ano. Depois disso, não vão conseguir. Ou, só vale para pessoas que entraram a partir de 2011. Quem entrou em 2010, não pode. Não existe nada disso. O que existe? Existem prejuízos que podem ser evitados. Então, hoje, se você entra com uma manifestação de interesse dentro do período dos 90 dias, e aí é onde vem a pressa de muitas pessoas que chegam para tentar desenvolver ela rápido, você evita de pagar uma contraordenação, que está lá no artigo 192 da Lei de Estrangeiros, que pode partir dos 60 euros aos 700 euros, certo? Que ela é pesada. O que temos sorte nós brasileiros e outros países que fazem parte da comunidade dos países falantes de língua portuguesa, é que, nesses casos, ela é reduzida, para estas pessoas, destas nacionalidades, ela é reduzida para 250 euros, o que, de 700 para 250, é uma grande redução, certo? Sim. Só que ela contabiliza a partir do primeiro dia em que acabou o seu período autorizado para ficar em Portugal, e começa a contabilizar até um ano. Ou seja, vamos dizer que você tinha 90 dias, como é o caso do brasileiro que tem isenção de visto e entra aqui, tinha 90 dias para resolver a sua situação. Se ele fez depois, no dia 91, já começou a contabilizar essa contraordenação. Se ele fez no sexto mês, a partir do dia 90, ele vai pagar um determinado valor de acordo com aquele período de 6 meses. Se ele fez um ano depois do dia 90, ou seja, ele chegou aqui em 1º de janeiro de 2021, e ali, mais ou menos, vou fazer o cálculo aqui por cima, no dia 1º de abril de 2022, ele fez a manifestação, ele vai pagar o valor máximo, que vão ser, no caso dele, que é brasileiro, 250 euros. Se ele fosse norte-americano, 700 euros, ok? O que acontece? Nem todas as pessoas que vêm para Portugal têm o mesmo prazo dos 90 dias. Isto, vamos botar uma regra geral relacionada ao brasileiro, certo? Em abstrato é isso. Agora, tem pessoas que necessitam de visto para vir mesmo a turismo para Portugal e tem um visto Schengen com a validade lá de 45 dias, ou às vezes menor. E tem pessoas que entraram em Portugal com visto de estada temporária que era de 6 meses, e aí permaneceram depois desses 6 meses. Então, o que importa para a contabilização desta contraordenação é o momento em que você já não tinha um status legal. Você teve um excesso de permanência. Qual que era o período que estava autorizado? Não importa. O período pode ser de 45 dias, pode ser de 90 dias, pode ser de 6 meses. O que importa é que ela começa a contabilizar a partir do momento que você ultrapassou esse período. E até o momento em que você ou se legaliza no CEF, em alguns casos, ou faz o seu agendamento, em outros casos, ou no caso da manifestação de interesse, até o momento em que você submete o pedido no sistema. Certo. E se a pessoa chegou a Portugal, fez imigração em outro país, então ela foi carimbada lá na França, na Espanha, né, que seja, o processo é igual, ela tem que fazer alguma comunicação ao CEF, como é que funciona? Basicamente, nós estamos falando do espírito do prejuízo agora, né? Pessoal, vamos tocar no bolso aqui. O que acontece? Nós temos nesse momento ali, em que a pessoa entrou por um outro posto de fronteira, um posto de fronteira que faz parte do espaço Schengen, faz parte, vamos botar, como se fosse e fizesse o serviço do CEF, mas em um outro lugar, em um outro país, certo? E
A partir do momento que entrou por esse outro posto de fronteira Schengen, a pessoa ela tem que vir a Portugal e informar quando chegou em Portugal ao governo. Porque muitas vezes para o governo e para essas legalizações, o que importa é ter entrado em território nacional, ou seja, não no espaço Schengen, não na Europa, mas sim em Portugal, enquanto você ainda estava dentro do seu período autorizado, né? Pode ser o período de turismo, por exemplo. O que acontece? Nessa situação, a pessoa tem que fazer a declaração de entrada com o CEF, que consiste em uma comunicação que você faz o agendamento para comparecer no CEF e informar que você está em Portugal. Lógico, com a pandemia, esse procedimento de veras foi meio que suspenso. Por quê? Porque eles estavam a ceder um agendamento para a pessoa fazer essa comunicação de entrada, quando, na verdade, poderiam ceder esse agendamento para fazer um outro procedimento de autorização de residência que é mais relevante. E ainda tem um outro fator. Como demorava a ser ofertada essa vaga, ofertada essa possibilidade para a pessoa fazer a declaração de entrada no CEF, porque ela chegava hoje, no dia 1 de janeiro de 2022. Ela tinha 3 dias para ligar e agendar. E a vaga dela, às vezes, era para daqui a 1 mês ou daqui a 2. Então, é um procedimento que se demonstrava, de certa forma, inútil. Então, o que o CEF fez? Ele já aceitava, dentro do processo de manifestação de interesse, e em outros processos, a possibilidade de inclusão do comprovativo de entrada legal através, por exemplo, de uma declaração da companhia aérea ou do bilhete de embarque. E, em alguns outros casos, né, também é aceito bilhete, por exemplo, de trem ou do autocarro se vinha de ônibus. E também existe uma plataforma que é vinculada ao CEF, que é o CIBA, que é o portal em que os hotéis fazem a comunicação de que alguém estrangeiro se hospedou naquela instalação hoteleira. E também é válido como comunicação de entrada. Se ela não é feita no tempo adequado, existe uma contraordenação que está prevista na Lei de Estrangeiros, é uma contraordenação de 60 euros, certo? Que vem para os casos em que ela foi feita fora do prazo ou em que ela não foi feita. Então, se a pessoa não conseguiu o agendamento com o CEF naqueles 3 dias, e se ela não se hospedou num hotel, ou num hostel, ou num Airbnb, ela tem que dar uma olhada se a companhia de transporte, geralmente avião, né? Nós falamos aí de companhias aéreas, não pode lhe oferecer uma declaração de embarque, ou se ela não tem o bilhete de embarque. Muitas vezes as pessoas não têm porque elas estão fazendo com o telemóvel, né? Através do aplicativo. Mas, se ela tiver o bilhete de embarque, já bastará. Se não tiver, pede uma declaração à companhia aérea e com a declaração ela consegue comprovar o CEF, o dia e o voo em que ela embarcou. E isso comprova que ela entrou legalmente em Portugal. Ok, beleza. Vou trazer então aqui mais uma pergunta. Ó, a Marley Conceição, ela perguntou: meu passaporte foi carimbado em Lisboa, mas foi só de passagem, estou na Suíça e volto para Portugal em fevereiro. 15 dias antes de vencer a minha passagem, eu posso dar entrada na manifestação? Então, ela entrou, fez a imigração em Lisboa, foi curtir a viagem na Suíça, vai voltar para Portugal antes de voltar para o Brasil. Aí ela pode dar entrada? Não tem nada que diga que ela não pode dar entrada com prazo de passagem ou sem passagem, isso não vai fazer diferença, né? Como já conversamos aqui, o processo de manifestação de interesse, ele não tem nada na lei que diga, você só pode se você tiver a passagem, ou se você não tiver a passagem, ou se for utilizar a passagem ou não utilizar. Não tem nada falando sobre isso, como também não tem nada falando sobre data, sobre prazo, sobre dia, nada. Basicamente, se você estiver a trabalhar em Portugal e estiver em Portugal, certo? Principalmente nesse caso que envolve a Suíça, isso é muito importante, porque tem muitos brasileiros que estão na Suíça, na Bélgica, na Holanda e tentam fazer um processo em Portugal, e isso, na verdade, é fraude documental e falsificação de informações prestadas a funcionário público, porque você efetivamente não está em Portugal,
Você está colocando lá que você tem um endereço em Portugal e você tem um emprego em Portugal, quando na verdade você não tem, você está mentindo. Basicamente isso, tá? O que acontece? Se você estiver em Portugal, você pode fazer uma manifestação de interesse. Se você não está em Portugal, mesmo agora, enquanto ela está na Suíça, ela pode entrar com uma manifestação? Não. Por quê? Porque não está em território nacional. É um processo que é feito para quem está em Portugal, trabalha em Portugal e reside em Portugal. Olha, esse é só um trecho da conversa com o Dr. Célio Sauer. A conversa completa você vai poder conferir nos outros vídeos que eu deixei aqui numa playlist chamada Manifestação de Interesse. Basta clicar e assistir tudinho, porque olha, tem muita informação importante. Eu espero que depois de tudo isso você possa fazer a sua escolha com o maior planejamento. Pesquisar muito sobre a mudança de um país é o primeiro passo para essa longa jornada dar certo. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!